Quando o sol se põe, eles acreditam que os mortos caminham entre nós. Sophie, cética, balançou a cabeça. Criei uma história de suspense usando o ChatGPT. É isso mesmo. E nele ensina um prompt que é o pulo do gato, que vai aumentar demais sua produtividade. Poderá usar várias plataformas de IA para montar o seu filme. Vou ensinar também. Meu nome é Ian, sou do Brainish Artificial e sem enrolação, vamos nessa. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu fiquei quebrando a cabeça aqui para descobrir um prompt onde eu estava tentando colocar a história que eu criei e nessa história que eu criei fazer várias linhas de 2 frases com prompt para me gerar uma imagem, né? Vocês estão conseguindo entender. Eu criei uma história, né? Uma história aqui de suspense e terror. Mandei aqui no chat GPT, coloquei: cria uma história de 1000 palavras de suspense onde a mulher vai estudar uma seita antiga em um vilarejo na Dinamarca. E as coisas estranhas e amedrontadoras acontecem. Aí ele criou aqui o texto de 1000 palavras, né? A história. Aí o que eu queria? Eu queria que a cada 2 frases ele montasse um prompt para mim gerar uma imagem com estilo de foto e tamanho que eu queria. Então aqui, ó. Sofia Larsen sempre foi fascinada por religiões antigas e seitas obscuras, como uma historiadora dedicada à pesquisa de cultos e práticas pagãs. Então o que eu queria fazer? Colocar um prompt aqui e aqui, só que de forma automática, entendeu? Aí fiquei matutando e acabei conseguindo criar esse prompt aqui, ó. Então eu dei esse comando para o ChatGPT. Crie prompts para criar imagens de texto desse texto a seguir. Então, que é esse texto aqui, ó, que está copiado aqui, que é o que eu fiz lá no ChatGPT. Faça isso de forma sequencial do início ao final. Faça um prompt para cada 2 frases. E essas 2 frases aqui. Escreva em inglês, porque os prompts eles são mais responsivos quando estão em inglês. Escreva apenas os prompts de criação de imagem prontos para usar, um abaixo do outro. Então aqui vai ter um prompt, aqui outro prompt, né? 2 aqui, depois aqui outro prompt. Não reescreva o trecho ou frase que está criando o prompt. Adicione no início de cada prompt. Create scene off. O que ele vai fazer com esse início aqui na frente da frase? Ele vai entender que é uma cena essas 2 frases, entendeu? Essas 2 frases é uma cena, então ele vai juntar as 2 frases para montar em uma foto, né, em uma imagem. E no final adicione aspect ratio 16:9, né, que é o tamanho lá de cinema, de YouTube, e cinematic suspense, que é uma parada mais realística, né, de cinema, suspense. Tá. Aí o que eu fiz? Eu copiei aqui. Na verdade, copiei tudo, né? Se vocês colocarem só o prompt, que eu vou deixar aí na descrição pra vocês, que eu matutei, fui pesquisando, fui refinando ele até chegar nesse resultado. Se vocês colocar só ele, vai dar ruim. Porque aqui eu coloquei um comando que é criar imagem desse texto a seguir. Então, se você colocar o prompt e não colocar mais nada, ele vai gerar outra coisa. Aí o que eu fiz? Eu copiei aqui tudo, só que eu copiei um trecho do texto, entendeu? Por quê? Porque se você colocar um texto muito cheio, não sei o que acontece com o ChatGPT, que ele não faz tudo. Não sei se tem a ver com crédito, tem a ver que eu não tenho a conta Plus. Então o que acontece? Então coloquei só esse pedaço. Então vocês não coloquem um texto muito grande, porque esse daqui tem 1000 palavras. Então eu dividi em 3. Aí ficou mais ou menos assim, ó. Aqui, ó, criei o prompt, foi até aqui, né? E aqui veio o texto. Sofia Larsen sempre foi fascinada por religiões. Esse aqui é o prompt, que tá em azul. E esse daqui é o trecho do texto. Aí o que ele fez, ó. Ele fez os prompts. Tá vendo? Ele fez exatamente o que eu queria. Ele dividiu em prompts. Eu vou criar essas cenas pra mim fazer a história animada, né? Tipo, fazer o filminho lá. Aqui, ó. Top.
Aí o que a gente vai fazer? Vocês podem escolher da sua preferência e a IA que você tem mais costume de usar, mais experiência. Eu vou usar o Flux que tá dentro do CiaArt, né? Então, aí você entra aqui no CiaArt, aí vocês vêm no Flux. E vocês coloquem aqui, ó. E vou pôr pra gerar. Ele vai fazer uma imagem muito parecida com essa ou com essa aqui. Mas o que vocês têm que entender é a construção e o refinamento do prompt. Vocês podem colocar o filtro que vocês quiserem no prompt, né? Vocês não precisam fazer exatamente igual eu coloquei, mas vocês vão usar a estrutura. Eu vou deixar para vocês na descrição. Ele tá terminando de fazer. Aí, ó. Na correndo. Na verdade, essa daqui parece uma criança, entendeu? E eu esqueci de colocar o tamanho também. É 16:9. Vamos gerar mais uma pra ver? Eu não achei tão boa. Aqui, ó. Ela correndo de costa. Eu vou usar essa, é óbvio, né? Que tá melhor. Mas vocês podem ir testando aqui. De acordo com os créditos que você tem, né? Mas aqui é ela correndo. Quando o pessoal da seita começou a fazer o ritual. Então tá, pessoal. Então não tem segredo. Vocês copiam lá, traz pra cá. E essa que eu escolhi, né? A CiaArt, vocês podem usar outra, pode usar o Leonardo IA, pode usar o Hyper, pode usar essa infinidade que tem para você fazer a imagem. E você pode usar também o próprio GPT. Não tenho aqui, vocês podem ver aqui que eu atingi um limite aqui da conta free. Eu não tenho mais créditos para fazer a imagem, né? Porque eu fiquei aqui testando, quebrando minha cabeça. Então, pessoal, essa parte de prompt, estrutura de texto e da história a gente já terminou, e a gente vai para qual? Para dublagem, que não tem segredo nenhum. Vou usar o Eleven Labs, né? No Eleven Labs eu coloquei aqui a quantidade, né, de palavras, né? E eu escolhi esse cara aqui. A single rose can be my garden. A single friend my world. A single rose. Escolhi a voz desse cara, né? Vocês vêm aqui. Vocês podem mudar também. Aqui vocês mudam a voz, eu escolhi a dele. E é isso. Eu já baixei o áudio. E agora eu vou montar para vocês o vídeo. Não tem segredo nenhum. O pulo do gato é esse ganho de produtividade. E vocês vão perceber que isso vai tomar um tempo de vocês. De vocês pegar frase por frase e colocar quero isso, quero isso, quero isso. E no final, entendeu? Lá sai automático igual tá aqui. Igual aqui, ó, tá vendo? É só você copiar e mandar fogo lá na plataforma da sua preferência. Então vamos pro CapCut, né? Então, pessoal, terminei aqui, né? Que eu poderia falar pra vocês que vocês podem usar a imagem e fazer vídeo com elas, no Hyper ou no Leonardo IA, causar movimento nas fotos. Eu fiz aqui uma ediçãozinha básica, aí eu vou deixar com vocês aí como ficou o vídeo, então até a próxima, valeu! Sophie Larsen sempre foi fascinada por religiões antigas e seitas obscuras. Como uma historiadora dedicada à pesquisa de cultos e práticas pagãs, ela já havia estudado rituais misteriosos ao redor do mundo, mas nada a intrigava tanto quanto a seita de Solnedgang, um pequeno culto que floresceu no século XVIII em um vilarejo remoto na Dinamarca. Pouco se sabia sobre essa seita, exceto por alguns relatos esparsos que mencionavam sacrifícios humanos, rituais de purificação e uma estranha adoração ao crepúsculo. O mais intrigante era a sua súbita e completa extinção no final do século XIX. Um dia, Sophie recebeu uma pista inesperada. Uma coleção de manuscritos antigos fora descoberta em um vilarejo chamado Norrholm, supostamente o berço dessa seita misteriosa.
Decidida a desvendar o enigma, ela arrumou suas malas e partiu para a Dinamarca. Chegada a Nørholm, o vilarejo de Nørholm era mais isolado do que Sophie havia imaginado. Escondido entre colinas cobertas de nevoeiro e florestas densas, o lugar parecia parado no tempo. As casas eram antigas, de pedra escura e telhados cobertos de musgo, e a população parecia desconfiada de estranhos. Enquanto andava pelas ruas estreitas e silenciosas, sentia os olhares dos moradores em sua direção. Não eram olhares de curiosidade comum, mas de desconfiança, talvez até de medo. Ela chegou à pequena pousada onde ficaria hospedada. O dono, um homem idoso de olhos afiados, entregou-lhe as chaves sem dizer uma palavra. Sophie, sempre perspicaz, notou um crucifixo pendurado na parede atrás do balcão, algo incomum para um país predominantemente luterano. "Está aqui para estudar a velha seita?" perguntou ele de repente, a voz rouca cortando o silêncio do saguão. Sophie, surpresa pela pergunta direta, confirmou com um aceno de cabeça. "Não encontrará nada além de sombras aqui. As pessoas não gostam de falar sobre isso", ele completou, antes de se afastar lentamente. O primeiro encontro. Na manhã seguinte, Sophie começou sua busca na biblioteca local. Os manuscritos descobertos estavam sob a custódia de um senhor chamado Emil, o arquivista do vilarejo. Ele a recebeu com certa relutância, mas, ao perceber o genuíno interesse de Sophie na história, cedeu e a levou até os textos. Os manuscritos estavam em uma linguagem arcaica e de difícil interpretação, mas Sophie conseguiu decifrar algumas passagens. Descreviam rituais onde o crepúsculo era venerado como uma força espiritual. O culto acreditava que o momento entre o dia e a noite era quando o véu entre o mundo dos vivos e o dos mortos se tornava mais tênue. Mas algo nos textos causava arrepios em Sophie. Menções frequentes a uma entidade chamada Vegteren, descrita como uma figura que aparecia ao cair da noite para vigiar os membros da seita. O Vegteren era retratado como um ser alto, com uma capa longa, sem rosto, que surgia durante os rituais de sacrifício. Nos dias seguintes, Sophie começou a sentir a estranheza de Nørholm. Os habitantes a evitavam. À noite, um silêncio pesado dominava o vilarejo. O ar parecia mais frio e as sombras pareciam se mover de forma inquieta. As visões. Na quarta noite de sua estadia, Sophie acordou subitamente com uma sensação de opressão. O quarto estava envolto em uma escuridão densa. A janela, que antes estava fechada, agora estava entreaberta. Um vento gelado entrava, mas o mais perturbador era o que ela viu do lado de fora. No topo da colina, próxima à floresta, havia uma figura. Alta, envolta em um manto escuro, imóvel. Sophie sentiu o coração acelerar. Uma onda de pânico tomou conta de seu corpo. Ela se forçou a desviar o olhar e fechou a janela com força, o som ecoando no quarto vazio. Era apenas sua imaginação, ou pelo menos foi o que tentou se convencer. Na manhã seguinte, decidiu investigar a colina. Ao chegar ao local onde havia visto a figura, encontrou uma clareira circular. O solo queimado como se um grande fogo tivesse sido aceso ali recentemente. No centro, pedras dispostas em círculo, um altar rudimentar. E algo mais, uma antiga cruz de ferro, enferrujada pelo tempo, pendurada entre as árvores. O segredo de Nørholm. Sophie retornou à pousada perturbada. No entanto, foi naquela tarde que as peças começaram a se encaixar. Emil, o arquivista, apareceu de repente em seu quarto. "Você viu algo, não é?"
Perguntou ele com um ar de urgência. Sophie hesitou, mas confirmou. Ele a fez sentar e começou a contar uma história que a deixou ainda mais aterrorizada. Segundo Emil, a seita de Solnedgang nunca havia sido extinta. Ela havia apenas se escondido, disfarçada entre os moradores do vilarejo, esperando o momento certo para renascer. Eles acreditam que o Vegteren voltará, Emil sussurrou. O crepúsculo é o momento mais sagrado para eles. Quando o sol se põe, eles acreditam que os mortos caminham entre nós. Sophie, cética, balançou a cabeça, mas Emil insistiu, tirando de dentro de sua bolsa um antigo diário que pertencera ao último líder da seita. As últimas entradas falavam sobre um ritual final para trazer o Vegteren de volta ao mundo dos vivos. O ritual. Naquela noite, Sophie não conseguiu dormir. Seu instinto lhe dizia que algo terrível estava prestes a acontecer, e estava certa. À meia-noite, o vilarejo inteiro parecia tomado por uma quietude mortal. Sophie ouviu passos lá fora e espiou pela janela. Uma procissão de moradores com capuzes e tochas se dirigia à colina. No meio deles, carregavam algo que parecia um corpo. Seu coração disparou. Ela sabia que precisava ver com os próprios olhos. Escondida entre as árvores, Sophie o seguiu até a clareira que havia descoberto. O ar estava denso de fumaça e cânticos baixos ecoavam pela floresta. Quando a procissão chegou ao centro do círculo de pedras, os cânticos aumentaram de intensidade. Então, algo começou a se mover nas sombras. A mesma figura alta e encapuzada que ela havia visto antes. O Vegteren. Sophie sentiu um terror primal tomar conta de seu corpo. Não havia mais dúvida. Aquilo não era apenas um culto. Era uma invocação. E o que eles estavam trazendo à tona era algo muito além do que qualquer ser humano poderia controlar. Ela fugiu, sem olhar para trás, enquanto os gritos ecoavam pela noite.